Para fazer esse desenho do Homem de Ferro, eu comecei primeiro aqui pelo fundo do lado esquerdo, fui fazendo primeiro aquelas partes mais escuras, usando graduações mais claras primeiro, depois voltando com lápis 6B, passando pincel. Depois eu passei para as partes de tons médios e fui sombreando da mesma forma. E por último, eu fui fazendo aquelas partes que tem um tom mais claro. Quando eu digo um tom mais claro, é em relação aos outros tons. Depois eu voltei intensificando mais todos esses tons até ficar o mais próximo ali da referência. E para deixar o fundo mais desfocado, eu fui suavizando nas bordas desses detalhes. Aqui nessa parte da cabeça, que é uma parte bem escura, eu comecei com uma graduação um pouco mais clara, que foi o lápis H, e depois voltei com o lápis 6B, escurecendo bastante. Para ajudar a escurecer ainda mais, eu fui usando o pincel, voltei fazendo outras camadas também para deixar mais suave, né? Tirar aquele aspecto meio rústico. Nesta outra parte mais abaixo aqui que também é uma parte escura, porém é um pouquinho mais clara do que a parte de cima. Você vai ter que fazer muito isso durante esse desenho, que é comparar os tons. Esse desenho ele tem várias tonalidades de cinzas, tem vários valores tonais, inclusive por isso é um excelente exercício para você que quer treinar a sua percepção, para você conseguir identificar os tons de cinza. Esse é um excelente exercício porque ele tem vários tons, desde o branco até o cinza claro, cinza médio, cinza escuro, tons de preto. É uma grande variedade de tons de cinzas. Então aqui também, da mesma forma, eu fui fazendo primeiro as partes mais escuras, esfumando ali com cotonete, pincel, e fui deixando preservado com o branco do papel aquelas partes mais claras do desenho. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Somente assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Combinado então? Deixe seu like e se inscreva. Como você pode observar aí no vídeo, para fazer esses detalhes menores nessas sombras aqui no rosto e tudo mais, eu preferi espalhar com cotonete, porque se usar o lencinho de papel, por mais que seja legal, espalhe bem, como é uma área um pouco menor, acaba não valendo a pena usar o lenço de papel. Então o cotonete é muito bacana nessa hora. E como eu te falei, eu fui comparando ali os tons de cinza com a referência lado a lado, porque isso vai dando uma noção melhor da tonalidade que você está fazendo. Lembrando que esse é um tutorial resumido, a aula completa desse desenho em tempo real tem várias horas de duração, então fica praticamente impossível trazer um conteúdo assim aqui no YouTube. Por isso, a aula completa, passo a passo, em tempo real, narrando detalhe por detalhe, faz parte do módulo Desenhando Personagens de Filmes e Séries lá do nosso curso, que é um módulo onde eu ensino a desenhar vários personagens de filmes, principalmente da Marvel, DC, desenhos do Batman, do Homem-Aranha, do Thor, Capitão América, entre outros. E isso que eu estou falando é apenas um módulo lá no nosso curso, mas lá você aprende desde o básico até o nível avançado. Você aprende a desenhar rosto com pele negra, rosto com pele lisa, rosto com textura de pele, pele molhada, enfim, tudo que você precisa está lá passo a passo para você seguir. Para conhecer mais detalhes, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Esses detalhes aqui da roupa, como são detalhes menores, eu fui usando diretamente a graduação escura. Para isso eu fui usando a lapiseira com grafite 4B, fazendo todos esses detalhes, voltando esfumando com o esfuminho, pincel. E daquela mesma forma, primeiro fui fazendo as partes mais escuras e deixando preservado com o branco do papel aquelas partes mais claras. E depois eu fui voltando naquelas partes mais claras também e aplicando ali aquela tonalidade que eu via na referência. Eu usei a referência no notebook e também a referência impressa. Por que eu gosto de fazer dessa forma? Porque a referência impressa, pelo menos na minha opinião, ela me dá mais uma noção melhor dos tons de cinza. Enquanto a referência no notebook, ela me mostra mais detalhes que muitas das vezes são perdidos ali quando você imprime a referência. Mas é claro que há exceções. Essa parte da roupa aqui deu bastante trabalho porque são muitos detalhes pequenos e a gente precisa estar o tempo todo ali de olho na referência, copiando detalhe por detalhe para não deixar passar nada. Fazendo aqui só um resumo sobre os materiais que eu usei nesse desenho, eu usei o lápis H, também usei o lápis 2B, o lápis 4B, lápis 6B, lapiseira 05 com grafite 4B, utilizei esfuminhos, cotonete, pincel
e apenas para fazer alguns pequenos detalhes de brilho, eu usei a caneta borracha Monozero 2.3. E o papel foi o papel Hahnemuhle Nostalgie. Eu utilizei o lado mais liso da folha. Aqui nessa parte do pescoço também, eu fui fazendo diretamente com a lapiseira e o grafite 4B, escurecendo, depois voltando com o pincel, esfuminho, marcando cada detalhe. É um pouquinho trabalhoso, mas é um processo bem prazeroso de fazer. Eu gostei bastante de desenhar o Homem de Ferro, principalmente por causa desses detalhes aqui na roupa. Para fazer essa parte do fundo, aqui desse outro lado, eu comecei primeiro com a graduação mais clara, que foi o lápis H, e depois voltei com a graduação mais escura. Esse fundo, na verdade, eu acabei mudando um pouco, não fazendo exatamente igual estava na referência. Eu achei mais interessante fazer alguns detalhes um pouco mais desfocados, e para isso eu fiz primeiro ali as partes mais escuras e deixei preservado com o branco do papel esses detalhes como se fosse algum objeto que estivesse lá no fundo, para depois a gente voltar criando o desfoque. Então fiz ali algumas formas, alguns círculos e voltei também sombreando, jogando ali um tom de cinza. Espalhei tudo com lenço de papel e por último eu peguei a lapiseira e fui criando um desfoque em volta desses detalhes. Foi um pouquinho trabalhoso para fazer tudo isso, mas no final eu gostei bastante do resultado. E se você também gostou, deixe seu like e deixe também um comentário com sugestão de algum outro personagem que você quer que eu traga aqui no canal. Combinado então? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, fui!